Galera, quando a gente fala de nefrologia, é uma coisa que assusta muitas pessoas. Nossa, e sódio e potássio, meu Deus, o que está acontecendo? Calma, isso tende a não cair muito na tua prova do Revalida. É uma coisa que quando cai, o que mais cai aqui vai ser o tema de injúria renal aguda. Nossa, mas injúria renal aguda é muito grande, tem muita coisa para você saber. Calma lá. Vamos começar pelo começo. Vamos começar pelo começo, realmente o começo, porque nós vamos entender o que é essa doença e o nome de estudo pra gente. Injúria renal aguda é o quê? É uma injúria que está ocorrendo no rim de forma aguda. Ou seja, não está há muito tempo isso. E como que a gente vai definir essa injúria aguda? Segundo a KDIGO, que é a classificação mais utilizada nos dias de hoje, nós temos como uma injúria renal aguda quando nós temos um aumento de creatinina maior ou igual a 0,3 mg ou 50% em 48 horas. Sendo que a KDIGO em específico considera até 7 dias esse aumento de 50% para você diagnosticar uma injúria renal aguda. Além disso, nós temos um outro parâmetrozinho que muitas vezes a gente esquece, que é a diurese do paciente. Um paciente com menos de 0,5 ml por quilo por hora por mais de 6 horas é um paciente também com injúria renal aguda. É isso. É isso que você tem que saber sobre a definição de injúria renal aguda. Se você tem um paciente que normalmente tem uma creatinina de 1, aí ontem ele fez esse exame, tá com 1. Beleza. Daqui 48 horas ele faz, tá 1,4. Isso já é considerado uma injúria renal aguda. Então fique atento, porque algumas questões elas são bem capciosas para colocar esse dado da injúria renal aguda para você. Ok, mas fizemos o diagnóstico dessa injúria renal aguda. O que nós temos que fazer agora? Agora é a hora de classificar o nosso paciente. E aqui, algumas pessoas têm medo dessa classificação, mas não tenha. São 3 classes. 3 classes, cara. E aí a gente leva em conta 2 parâmetros só ainda. É muito fácil. É a creatinina e a diurese do teu paciente. Creatinina e diurese. Com esses 2 elementos, nós classificamos as classes aí, a classificação da injúria renal aguda. Não tem segredo algum. Vamos lá, ó. Um KDIGO de 1, que é a classe 1, que é a mais leve, a gente considera um aumento de creatinina basal de 1,5 até 1,9. Opa, peraí. Se eu multiplicar por 1,5, não é a mesma coisa que aumentar 50%? É, exatamente. E na diurese da KDIGO 1, a gente vai considerar um KDIGO 1 quando o paciente tem uma diurese menor do que 0,5 ml por quilo por hora por 6 horas ou mais. Opa! Não são os mesmos critérios que nós utilizamos para diagnosticar uma injúria renal aguda? Exatamente! Essa é a classificação 1 da KDIGO, já facilita até nisso para você. Então, quando nós temos um aumento de creatinina basal de 1,5 vezes até 1,9 vezes. Se for de 2 vezes para cima, nós já consideramos uma classificação maior, tá? Fique atento com isso. Por exemplo, o paciente está com 1 de creatinina. Opa, passou 2 dias, está com 2. Opa, calma aí. Aí nós já temos uma outra classificação, porque dobrou essa creatinina do paciente. Então fique esperto com isso. Então vamos lá então, classificação 1, nós temos então um aumento de 1,5 a 1,9 da creatinina, uma diurese menor do que 0,5 ml por quilo por hora por pelo menos 6 horas. E a classificação 2, não é difícil, só vamos seguindo. Lembra que a partir de 2 já muda de classificação? Então de 2 até 2,9 vezes o aumento, a creatinina basal, ou seja, se dobrou até quase 3 vezes, porque até 2,9 vezes, a gente considera uma classificação 2. Ou uma diurese menor do que 0,5 ml por quilo por hora por 12 horas. É isso, não tem segredo, essa é a classificação 2. E a classificação 3, que seria a pior de todas. Aqui é o paciente que tem uma creatinina pelo menos de 3 ou um aumento de 3 vezes a creatinina basal. Desculpa, a creatinina pelo menos de 4, tá? Então uma creatinina pelo menos de 4 ou 3 vezes o aumento da creatinina basal do paciente. E a diurese, como é que funciona? Aqui muda um pouquinho o número, hein? Cuida lá. Aqui nós teremos uma diurese menor do que 0,3 ml por quilo por hora por pelo menos 24 horas. Ou uma anúria, ausência realmente ali da diurese do paciente por pelo menos 12 horas. Essa é a classificação, são as 3. Então vamos lá repetir?
Vamos falar das creatininas primeiro. Então, creatinina da classe 1, como é que é? 1,5 até 1,9 vezes a basal do paciente. Da classe 2, 2 até 2,9 vezes a basal do paciente. E da classe 3, 3 vezes ou mais a basal do paciente. E na diurese é mais fácil ainda. Classe 1, paciente com menos de 0,5 ml por quilo por hora, pelo menos 6 horas. Classe 2 é menos de 0,5 também, mas por pelo menos 12 horas. E classe 3, opa, aí muda um pouquinho. Menos do que 0,3 ml por quilo por hora, por pelo menos 24 horas, ou uma anúria, que é a ausência total de micção, por 12 horas. É isso. Não tem segredo. Veja pra você ver como é uma coisa muito simples e cai muito isso daí. Então você tem que tomar muito cuidado. E agora, a gente entra num tema ainda que é mais importante, porque isso daqui sempre aparece nas alternativas. E você tem que ficar esperto, porque a banca pode fazer algumas pegadinhas para você. Que é as causas de injúria. Que nós teremos as pré-renais, renais e pós-renais. Outra coisa que assusta muita gente. Vamos começar pelas pós-renais, porque elas são as que menos caem. As pós-renais seriam o quê? Uma hiperplasia prostática benigna, por exemplo, ou uma litíase que está causando também uma obstrução. No geral, a gente pode resumir como causas que causam obstrução ao fluxo da urina. Por isso que é pós-renal, é depois do rim. Tem alguma coisa obstruindo ali, está trancando a urina. Isso vai causar uma injúria renal. Isso é pós-renal. Não se preocupe que não costuma cair. Agora, pré-renal e renal você tem que conhecer. Pré-renal. Eu quero que você pense nesse tipo de injúria, que é aquele paciente que não está chegando sangue direito no rim. É basicamente isso. Por exemplo, um paciente com diarreia. Faz 5 dias está com diarreia, chega desidratado para você. Se você for lá e pegar uma creatinina desse paciente e comparar com a basal, provavelmente ele tem uma injúria renal ali grau 1. Então, não está chegando sangue direito no rim. Uma causa importante que nós temos aqui é principalmente a injúria renal aguda por IECA e BRA. O Revalida gosta disso aqui, hein? Presta atenção. IECA e BRA, eles causam um tipo de injúria renal pré-renal. E como é que faz? Então você está falando que IECA e BRA vai diminuir a quantidade de sangue que está chegando no rim? Opa, calma aí. Tem uma classe especial de pacientes, principalmente, que acontece isso. Que são os pacientes que têm estenose de artéria renal. Vamos pensar lá, vamos pensar com lógica. Tá estenosada a artéria renal. Não está chegando sangue direito. O que então o rim faz? Ele fecha a arteríola eferente que está saindo do glomérulo. Por quê? Ele quer aumentar a pressão intraglomerular para manter a perfusão. É isso que o rim faz. E agora, se eu te contar aqui IECA e BRA, o que eles fazem? Eles vão lá nessa arteríola eferente que está saindo do rim e, dilatam ela. Então, o que acontece no paciente que tem uma estenose de artéria renal? Ele perde essa pressão intraglomerular. E aí, causa uma injúria renal aguda também por causa que não está chegando sangue direito, não está perfundindo direito o teu rim. Simples, né? O que você deve lembrar aqui, que nós já vamos discutir um ponto muito importante, que é o exame de urina, tá? O que você deve lembrar aqui na pré-renal é que o rim do paciente está funcionando normalmente. Não tem problema nenhum com o rim do paciente ali. Claro, não está chegando ainda sangue ali, mas não tem nenhuma célula morta ainda. O rim só está sofrendo um pouquinho. Agora, se o rim ficar sofrendo por muito tempo nessa pré-renal aí, ou temos outras causas que nós já vamos discutir, o que pode acontecer? Uma necrose tubular aguda. Aí sim nós temos morte de células, as células estão lá descamando para dentro do rim. O rim não consegue manter a função dele nesse caso. E isso é o exemplo clássico de ira renal. Necrose tubular aguda é o exemplo clássico de ira renal. Claro, eu falei que a pré-renal pode levar a uma renal. Eu dei a entender, né? Não falei agora. Então a pré-renal pode levar a uma ira renal. Pode levar a uma necrose tubular aguda. Mas nós temos outras situações. E uma que o INEP adora é a famosa rabdomiólise. O que é isso? O que acontece aqui? Vamos supor que o teu paciente sofreu um trauma por esmagamento. Tá bom? Ele ficou lá dentro das ferragens, vamos dizer, por 4 horas dentro de ferragens de um carro. E aí, ele chega no hospital, ele começa a ter uma diurese escura, ter ligúria. Você vai lá, faz um exame no teu paciente, ele está com potássio lá em cima, fosfato lá em cima, ácido úrico lá em cima, CPK nas alturas. O que é isso? Galera, morte de músculo.
morte de miócitos, vai liberar muita CPK. Lembra que as células são ricas em potássio, em fosfato, em ácido úrico. Se elas estão morrendo, elas estão lá explodindo. Então está liberando tudo que tinha dentro da célula. Então é por isso que nós encontramos esses desequilíbrios durante uma rabdomiólise. Lembrando que a mioglobina que tem dentro do músculo também é liberada. E ela é tóxica para o teu rim. E ela causa principalmente uma ira renal. Então, a rabdomiólise também é causadora de ira renal. E fique esperto, porque o tratamento dela aqui é principalmente com hidratação. Vamos colocar várias coisas lá para você. N-acetilcisteína. Vamos fazer um bicarbonato. Hidratação é o principal tratamento e o mais importante durante uma rabdomiólise. Ok, então entendemos um pouquinho, falamos das principais causas de cada uma ali que costuma aparecer. Mas a gente deve entender outra coisa que o Revalida adora. O INEP adora isso aqui, hein? Como que vai estar o exame de urina para a gente diferenciar uma ira pré-renal de uma ira renal? Isso aqui você tem que saber. E isso aqui causa muito medo nas pessoas. Por quê? Porque a gente vai falar de sódio, vai falar de ureia. Mas calma. Lembra que eu falei para você que na ira pré-renal o rim manteve a função. Beleza. Então vamos lá. Agora pensando no exame de urina. O rim manteve a função. A ira pré-renal ela não é por uma hipovolemia, geralmente, que não está chegando sangue direito no rim. Exatamente. Então o que teu rim vai fazer? Ele vai começar a reter água. Opa! Ele começa a reter sódio. Começa a puxar a água junto. Começa a acontecer o quê? A ureia vai junto com a água. A ureia ela segue a água, geralmente. A ureia começa a retornar também. É isso que acontece na ira pré-renal. Agora, na necrose tubular aguda, o que vai acontecer? Lembra que na necrose tubular aguda nós chamamos morte celular ali? Então o rim não está funcionando direito. E aí, o que vai acontecer? Não consegue reabsorver. Por quê? Porque está morta a célula. Então ele não vai reabsorver sódio. A ureia não consegue voltar porque a água não está vindo também. Muita atenção nisso aqui. Você tem que conhecer. Agora que nós já discutimos como acontece isso, vamos discutir os valores aqui. Na ira pré-renal, lembra que eu falei que o rim está funcionando, está reabsorvendo sódio e água? Então, a fração de excreção de sódio urinário vai estar maior do que 40 miliosmol. A fração de excreção de sódio urinário está menor do que 20 miliosmol na pré-renal. A pré-renal está reabsorvendo sódio, hein? Volta lá. Pré-renal reabsorvendo sódio vai estar menor do que 20 miliosmol na urina. Nós estamos medindo a urina aqui. A fração de excreção de sódio vai estar menor do que 1%, porque está reabsorvendo sódio. Lembra que a ureia está voltando junto com a água? Então, no teu plasma sanguíneo, você vai ter muito mais ureia do que creatinina. A ureia ela volta fácil, creatinina não. Então, nós vamos ter uma relação entre ureia e creatinina. É uma divisão que você faz. Você divide ureia por creatinina. Vai estar maior do que 40. Por quê? Porque a ureia está voltando com a água. Lembra que está reabsorvendo água? O que está acontecendo aqui? Osmolaridade urinária vai estar lá em cima. É assim que você vai diferenciar uma ira pré-renal. Então, o sódio na tua urina vai estar baixo, porque você está reabsorvendo. A água na tua urina vai estar baixa, então vai estar com uma osmolaridade alta. E a ureia está voltando com a água, então uma relação ureia por creatinina vai estar alta também. Essa é a urina do paciente com injúria pré-renal. Agora, na renal, não está funcionando o sistema ali. Então, o que acontece? O sódio não está sendo reabsorvido. Aqui, o sódio vai estar sendo excretado mais do que 40 miliosmol. A fração de excreção de sódio aqui é maior do que 1%. A relação ureia e creatinina, lembra que a ureia não consegue voltar, porque não tem por onde ela voltar, está tudo descamado ali. A relação ureia pela creatinina no plasma vai estar menor do que 20. O rim não consegue concentrar a urina nesse caso aqui. Então, a osmolaridade urinária vai estar onde? Lá embaixo, baixa. Menos de 320 miliosmol. Então, fica fácil. Você tem que aprender a medicina raciocinando, porque tudo é lógico. O nosso corpo, ele sempre tem reações conforme o que está acontecendo com ele. Então, se o rim está funcionando, ele está notando que não está chegando água nele ali, não está chegando sangue, o que ele faz? Ele tenta segurar mais volemia para você. Por isso que vai acontecer essas diferenças aí na ira pré-renal e renal. Porque na pré-renal, o rim está funcionando. E na renal, necrose tubular aguda, o rim não está funcionando. Galera, importantíssimo, importantíssimo. Eu vou até tomar um tererê aqui, tá? O tererê
da aprovação, galera, porque isso aqui, para tua prova do Revalida, você não pode ir fazer essa prova sem saber esses dois detalhes aí. Diferenciar pelo exame de urina uma ira pré-renal e uma ira renal. Você tem que conhecer isso aqui. Isso aqui vale um tererezinho da aprovação. Como vocês podem perceber, eu tô suando já, porque o ar-condicionado não dá conta aqui em Foz. Não sei o que aconteceu com essa cidade. Galera, eu não falei pra vocês que era muito fácil. É muito fácil isso aqui. Isso aqui, você já vai acertar praticamente todas as questões de injúria renal aguda que você tiver. Você sabendo classificar, sabendo diferenciar uma ira renal de uma pré-renal. E agora você tem que saber um pouquinho do tratamento. Que vai ser o quê? Tratar a causa de base. Lembra que eu já falei da rabdomiólise, que é principalmente hidratação? E uma hipovolemia? Hidratação. Ah, e se for uma injúria renal por causa que está tomando medicamento? Retira o medicamento. Então sempre pense dessa maneira, você tem que tratar a causa de base. Você pode até utilizar sintomáticos, um paciente está ficando meio hipertenso, vamos dar um diuréticozinho? Pode. Mas, principalmente, tratamento da causa de base. Fique esperto com isso, porque a maioria das questões ali, as que caem diferente é geralmente rabdomiólise, pode cair a questão do IEC dobrar no paciente com estenose arterial renal também, gosta de cair na prova do INEP. É isso sobre injúria renal aguda. O último detalhe que a gente tem que saber é sobre a diálise. Quando nós iremos indicar uma diálise de urgência? E nós temos indicações clássicas aqui. Nós iremos indicar então uma diálise de urgência num paciente que está com uma hipervolemia refratária. A gente está fazendo diurético, ele estava lá hipertensão, a gente está fazendo diurético e não está adiantando. Uma hipercalemia refratária. Uma acidose refratária. Esses pacientes têm que passar por diálise de urgência. Ou paciente com intoxicação. E olha lá, hein? Guarda isso aqui, ó. Intoxicação por salicilato, etileno glicol, metanol. Essas intoxicações levam o paciente a precisar de uma diálise de urgência. E por último, e que gosta de aparecer na prova do INEP, uma uremia franca. Rapaz, o que é isso? Uremia franca. Você já ouviu falar, né? Mas sabe o que é isso? É quando o paciente está com uma insuficiência renal tão grave que está retendo muita ureia. E ele começa a ter sintomas por causa dessa ureia retida. Lembrando, a ureia é uma forma de nós excretarmos o amônio do nosso corpo que é produzido. A gente excreta através da urina pela ureia. É transformado o amônio em ureia e é excretado, né? Então, se a gente reter muito isso, pode ser tóxico. E é isso que acontece na uremia franca. Aqui o teu paciente vai ter o quê? Derrames pericárdicos, pulmonares, pode ter astenia, náuseas, vômitos. O paciente pode estar pálido, passando mal. E um pontinho aqui que gosta de aparecer, hein? Soluço. O paciente pode ter um soluço crônico por causa dessa uremia. Então, você sabendo esses sintomas, chegou lá um paciente para você com esses sintomas, ele está em uremia franca, cara. Isso aqui não adianta se fazer diurético, não vai adiantar não. Não está funcionando o rim dele direito. Nesse caso, você também pode indicar uma diálise de urgência. Galera, era isso sobre o tema de injúria renal aguda. Não tem segredo na prova do Revalida. Ela não vai perguntar qual que é o distúrbio, não sei o que, qual que é a acidose tubular tipo 1, síndrome de Fanconi. Não, isso daqui é uma síndrome de Barth, isso aqui é uma síndrome de Gittelman, onde que está agindo na alça. Isso daí não cai no Revalida, eles não gostam disso aí não. O que eles gostam que você saiba é o tratamentinho ali de uma rabdomiólise. O paciente está com diarreia, está dando um toque renal. Vamos hidratar esse paciente. É isso que eles querem que você saiba. Então presta atenção, não foque em assuntos muito específicos, porque você vai matar a maioria das questões sobre esse assunto sem muito esforço.